Que Deus abençoe. Irmãos, quero conversar com vocês nessa noite na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Se você puder abrir a sua Bíblia, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos do 10 ao 19. Leiamos. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto se está humilhado, como também se honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Convido os irmãos a curvarem suas cabeças e vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, estamos mais uma vez, ó Deus, reunidos diante do Senhor e da Tua palavra. E nessa oportunidade, Pai, te suplico que Teu Santo Espírito nos dê o entendimento, que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e que possamos, ó Deus, compreender esse trecho das Sagradas Escrituras. Fala conosco, Senhor, e que esta igreja, Pai, seja encorajada, seja motivada pelo Senhor através dessa palavra. Que Teu Santo Espírito, Senhor Deus, venha falar com cada um à medida de suas necessidades. Pai, nós repreendemos no nome de Jesus qualquer espírito que for contrário à Tua palavra, que for contrário ao Teu reino neste lugar. Que parta em retirada, Senhor, e que somente Teu Santo Espírito fale aos nossos ouvidos. É o que oro e que peço e agradeço no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, vamos conversar sobre o tema cooperadores do reino. Quando nós pensamos na cooperação com o reino, eu penso numa linguagem de investimento, numa linguagem comercial. É muito comum em nossos dias as pessoas investirem seus recursos em bolsas, no mercado das criptomoedas, nas ações, para que eles obtenham lucros, para que os seus recursos não fiquem perdidos ou sem valores. E não há erro e não há problema nisso. Não há. Se você tem recursos e pode fazer esse tipo de investimentos, obrigado, irmão, certamente você vai ter um lucro mais na frente. Mas eu quero dizer aos irmãos que
essa não é a única ou as únicas alternativas aonde nós devamos investir os nossos recursos. Eu quero dizer a você nessa noite que há um lugar mais seguro, mais rentável e mais estável para você investir seus recursos. E eu quero dizer a vocês que não é em um banco terreno. Não é em um banco em que os homens tenham o controle ou o domínio e venham lhe devolver os juros corrigidos dos valores depositados. Eu quero dizer a você que o reino de Deus é o lugar mais seguro e mais rentável aonde devamos depositar os recursos que o Senhor nos deu nesta terra. E aí você vai dizer, mas pastor, como eu vou obter o lucro de tudo isso? Vai. Mas vai. Não tenha dúvida disso. A recompensa é certa. Aqueles que investem na bolsa sabem que ela oscila. Elas podem oscilar para mais ou para menos, mas é certo que ela oscila. Hoje, o que mais se investe é no mercado das criptomoedas, mas é muito caro. Você precisa ter muito dinheiro para investir. E eu quero dizer que no reino, você pode fazer como a viúva pobre, investir suas últimas moedinhas, e elas serão preciosíssimas para o reino. Não existe quantidade mínima para você investir. O que precisa é um coração grato. O que precisa é um coração que entende que o reino é o lugar mais promissor que nós devemos investir os recursos adquiridos nesta terra. Sabe por quê? Porque tudo que eu falei, tudo que eu me pronunciei sobre investimento, na sua partida, fica. Você não tem como sacar. Se você investiu na bolsa, lá fica para o seu filho, seu parente, mas você mesmo não desfruta. E se você investe no reino, você vai desfrutar na eternidade. Não de moedas, mas de uma comunhão com o Senhor. E também, quando nós investimos no reino, eu digo a você que você investe em pessoa e em vidas que vão estar com você na eternidade. Por isso é lucrativo. E por que é lucrativo? Porque, ainda que juntemos todas as moedas que existem no planeta, elas não pagam o preço de uma alma. Mas com as suas moedinhas você pode contribuir para que essas almas sejam alcançadas. Vamos investir no reino. E o que nós temos nessa carta, nessa parte final dessa carta, aqui escrita pelo apóstolo Paulo a essa igreja que ele mesmo plantou, é justamente uma palavra de gratidão. Gratidão porque essa igreja investiu no seu ministério, investiu na sua vida, cooperou com ele durante a pregação do evangelho em outras igrejas e até mesmo na prisão. Então, Paulo, quando ele escreve esses versos finais, ele está agora redigindo uma palavra de gratidão para com aquela igreja. Mas antes, vamos entender o contexto dessa igreja, porque você vai dizer, pastor, mas a igreja era rica, tinha muitas posses, por isso os irmãos estavam mandando dinheiro para ajudar o apóstolo. Você vai entender que essa igreja era pobre, que essa igreja não tinha os recursos que a gente imagina, mas mesmo assim, da sua pobreza, eles ofertaram o suficiente para que o apóstolo se mantivesse no campo missionário. Como eu falei no domingo anterior, essa igreja ela foi plantada pelo apóstolo Paulo. Paulo e os seus amigos, Silas e também Timóteo, eles chegaram à Macedônia e plantaram essa igreja. E essa igreja começou de uma forma não tão convencional. Um grupo de mulheres que se reunia no rio, onde elas faziam suas orações de sábado.
E ali Paulo encontra aquele grupo de mulheres e leva o evangelho a elas. Lídia aceita o evangelho e convida aqueles homens para a sua casa. E na casa de Lídia começa a igreja. Com quem? Com ela e mais alguns que tomaram a decisão. A moça que foi liberta do espírito imundo que a possuía e o carcereiro. Então a igreja começa, eu vou dizer aqui, de uma forma, não é nem de uma forma, com pessoas de diversos lugares. Ela começa com um europeu, o carcereiro, que era romano. Ela começa com a asiática, que no caso era Lídia, que era da cidade de Tiatira, e com uma grega, que era a moça que o demônio a possuía. E desses, Lídia era que talvez tinha um pouquinho mais de recursos. O carcereiro era funcionário do Estado romano. Mas mesmo essa igreja, limitada e com poucas posses, ela leva o apóstolo a redigir esses versos de gratidão pela cooperação dela. Não só nesses versos, mas a gente vai ver lá na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 3, versos do 1 ao 3 e 7, Paulo dizendo: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Quais eram as igrejas da Macedônia? Vamos lá: Filipos, Tessalônica e os bereanos, a igreja de Bereia. As 3 igrejas que Paulo planta. Não temos uma carta para Bereia. Até sugere que teve uma, mas não foi colocada no texto, nós chamamos canonizado. 2. No meio das mais severas tribulações, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Todavia, verso 7, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. O texto que li, 2 Coríntios 8, 1, 3 até e o 7. Paulo utiliza aquela igreja como exemplo de uma igreja pobre, de uma igreja humilde, que contribuiu grandemente com o reino. E ele estava utilizando essa igreja para fomentar no coração da igreja de Corinto o mesmo desejo de contribuir com a obra, porque Corinto era uma igreja rica, muito rica. A igreja de Corinto não era somente uma igreja que tinha os dons diversos, mas também tinha isso aqui. Mas infelizmente era uma igreja, vamos usar uma linguagem mão de vaca, pão duro. Os irmãos não tinham o hábito de investir no reino. E Paulo estava dizendo: tomem como exemplo a igreja da Macedônia, os filipenses, os tessalonicenses, os bereanos, que deram além da conta, foram além das expectativas. E quando foi isso? No ano 44, quando teve uma grande seca em Jerusalém, os irmãos precisando de auxílios para realmente terem comida, Paulo levanta entre aquelas igrejas ofertas para enviar para os santos em Jerusalém. E foi onde ele ficou surpreso com as igrejas da Macedônia, o quanto eles foram generosos na arrecadação para enviar para Jerusalém. E eu quero encorajar os irmãos, porque talvez nós julguemos ser uma igreja pequena, julguemos ser uma igreja com recursos limitados e que não podemos ir além do São Francisco, ficarmos apenas aqui. Mas eu quero dizer aos irmãos que se nós colocarmos no nosso coração o desejo,
a vontade de sermos uma igreja missionária que vá além das fronteiras da geografia local, o Senhor é quem vai dar os recursos e nós iremos sim. Não somente a Todos os Santos e ao PSH, mas até em outros lugares. Nós julguemos e ficamos fazendo cálculos quando temos um caixa suprido. Quando olhamos e dizemos, está sobrando tanto, vamos investir aonde? Isso é soberba e o Senhor não se agrada. O Senhor se agrada e se alegra quando a sua igreja olha dentro das suas postas e diz, Senhor, somos limitados, temos poucos recursos, mas o Senhor é grande e nós vamos no nome do Senhor. Nós vamos porque confiamos no Senhor, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. E o Senhor usa aqueles que não se ensoberbecem, que não se envaidecem pelo muito, mas pelo pouco que lhe é dado e que é tudo confiado no Senhor. Quem não conhece o texto da viúva pobre? Quem não já leu esse texto várias vezes? As pessoas colocavam no gasofilácio daquilo que sobrava em seus bolsos. Não, isso aqui está sobrando, não vai me fazer falta. Eu coloco ali. E a viúva mete a mão num bolso, mete no outro e... Eita, só tem duas. Mas é tua, Senhor. Ela não deu o que estava sobrando, era o que ela tinha. A sua vida está aqui, Senhor, é teu. E Deus proverá. E uma igreja que vive por fé é uma igreja que não depende dos seus recursos, mas depende da provisão divina. E nós somos desafiados a viver dependendo da provisão divina. Deus disse ao povo de Israel no deserto, vou mandar o maná, mas ninguém guarde. Se guardar no outro dia não presta. Comam no dia de hoje, porque amanhã sou eu que vou prover novo alimento para vocês. E todos que guardavam, no dia seguinte, não prestavam. Tinham que jogar fora. E o Senhor os alimentava novamente. A igreja precisa confiar no Senhor. A igreja precisa olhar para o Senhor e ter Ele como seu provedor, como nosso sustento, sabendo que Ele não vem de homens, não vem do governo, não vem do emprego que eu julgo ser meu porque eu passei no concurso. Amém, mas não é seu, vem do Senhor. Todo o sustento que chega a mim e a você vem do Senhor. E eu preciso confiar em quem? No Senhor. E essa igreja, sabe por que ela vai avançar e vai mais longe ainda? Sabe por que nós só estamos no início de missões e na plantação de igreja? Porque nós confiamos no Senhor. Aqui estão os pastores, aqui estão os missionários, as missionárias, os que vão ser enviados para o campo. E os recursos vêm de Deus. Eu não estou indo porque eu estou olhando para o bolso dos irmãos, porque eu sei a realidade de cada um. Eu conheço a realidade dessa igreja como ninguém. E sei que não estou confiando nos nossos recursos. Eu confio no Senhor. Porque, primeiro, eu não estou fazendo uma obra para homens. Se eu fosse usar a linguagem comercial, meu patrão não é homens. É Deus que está dizendo, vá, filho. Não estou indo aleatório de forma irresponsável. Estou orando, conversando com Deus. Senhor, nos orienta, Senhor, nos mostra, Senhor, nos leva, Senhor, nos dirige. Deus, vá, filho. É para ir, Senhor? É, filho. Amém. E não vai faltar recursos. Ainda que todos vocês fechem os bolsos e não devolvam nada, o Senhor vai levantar pessoas. Vocês duvidam? Vocês duvidam? Quando nós tínhamos recursos para fazer um poço? Estava na nossa realidade. Longe. Mais longe, e eu vou dizer longe, anos. E o Senhor realizou em dias. Demorou mais para perfurar o poço do que para chegar ao recurso. Quem mandou? Deus. Porque a obra é dele. Os recursos são dele.
Quem toca no coração do homem é Ele, e nós somos apenas administradores. Irmãos, vamos agora à exposição desse texto. Os pontos que eu quero meditar com os irmãos são 7 pontos e serei breve nesses pontos para que assim a gente possa concluir num tempo hábil. A gratidão. Paulo, ele reconhece a bondade dos filipenses por lhe enviarem um presente, não somente uma vez, mas outras vezes. Paulo externa essa gratidão para aquela igreja dizendo: vocês me ajudaram. No momento mais difícil da minha jornada, do meu ministério, vocês estavam comigo. E ele reconhece isso. E ele aqui escreve: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Paulo estava muito contente, irmãos, muito satisfeito. Imaginem o irmão Paulo, a irmã Fernanda, quando recebe os irmãos, quando chegam os irmãos para auxiliar, seja no ministério infantil, seja no louvor, quando nós estamos por ali. Irmãos, não tem coisa melhor. Estão comigo, eu não estou só. Eu e o Anis, quando nós recebemos a equipe do Ministério Infantil em Todos os Santos. Amém, Senhor. Obrigado por estar enviando o auxílio. A gente sabe que não está sozinho naquele campo. Isso é muito bom. Isso eu estou me referindo ao auxílio pessoal. Mas Paulo não estava se referindo apenas ao auxílio pessoal, mas ele estava sendo grato pelos donativos, pelas roupas que ele recebeu, pelos alimentos que ele recebeu, pelo auxílio do próprio Epafrodito, que foi enviado para auxiliar ele na prisão. Ele estava dizendo: obrigado, irmãos, porque vocês renovaram comigo a aliança ou o auxílio. Veja que Paulo reconheceu o que aquela igreja fez por ele, nos seus momentos mais difíceis, nos sofrimentos, nos perigos que ele enfrentou. Ele agradeceu pela ajuda que recebeu da igreja de Filipos. Ainda nessa carta, você, por favor, não feche a sua Bíblia. Nos versos 11 e 12 ele diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser está humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O que Paulo estava dizendo? E aqui eu quero trazer mais um ponto: os desafios do ministério. O ministério é desafiador. O ministério não é uma obra em que traz apenas alegria. Eu quero dizer que ela traz mais dor do que de fato prazer. Plantar uma igreja, realizar a obra missionária, é um desafio que vai além da oração. É um desafio que vai além da escolha do local sobre a orientação do Espírito Santo. Vai além de entender a cultura de evangelismo, de relacionamento e de evangelização discipuladora. Vai muito além disso. Nós até entendemos que esses passos são necessários, mas Paulo nos fala sobre os grandes desafios da plantação de uma igreja. Quando nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 30 e 32, ele vai dizer: também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso,
Que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O tempo todo ele disse que está sendo exposto ao quê? A perigos. Irmãos, pregar o evangelho não é apenas um ajuntamento de comunhão para um café no final do encontro. Não é apenas a gente caminhar pelas ruas, entregar folhetos, fazer cultos ao ar livre. Nós enfrentamos homens, nós enfrentamos Estado, nós enfrentamos os poderes satânicos. Isso todos os dias. Nós encaramos isso muito perto. Paulo vai dizer, todos os dias enfrento a morte. E de fato aquele homem enfrentava a morte literalmente. Ele vai dizer, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, onde aquele homem teve um grande embate, mas não um embate no diálogo, mas de fato, irmãos, foi um embate aonde sua vida corria risco. E ele ainda continua nesses versos que acabei de ler, quando ele disse que sabe ser humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, eu tenho experiência, tanto de fartura como de fome, e assim de abundância como de escassez. Vocês acham que os missionários no campo também não passam fome? Graças a Deus, os nossos 2 missionários ainda estão tranquilos quanto a essa área. O valor que nós propomos não é para o sustento dos nossos missionários. O Senhor tem sustentado, mas para que a gente mantenha a obra. Mas se necessário for sustentar um missionário fora, o Senhor vai nos dar recursos e nós vamos sustentá-lo com o poder e o auxílio do Senhor. E Paulo, ele estava discorrendo e descrevendo esses perigos e esses desafios que o reino nos propõe. Como eu disse domingo, foi fácil chegar aqui. Foi fácil chegar aqui. O difícil foi permanecer aqui. Chegar aqui foi fácil. Agora permanecer foi difícil. Quantas vezes o carro quebrou? Quantas vezes aconteceu vários problemas para que eu chegasse aqui? Vários impedimentos, várias circunstâncias. Quantas vezes eu pensei em desistir, e entregar o trabalho e dizer não vou mais para aquele lugar? Quantas vezes? Se eu disser que foram 10, eu vou mentir para vocês que passou de 20. Às vezes em que preparei até discurso de despedida. Hoje eu vou me despedir daquela igreja e eu vou falar no culto essas palavras para dizer até logo para os irmãos. Não é fácil. E Paulo sabia muito bem disso. Mas a nossa alegria é que saber que mesmo diante dos desafios, nós temos aquele que nos sustenta. E aquele que nos sustenta não são homens e não são mulheres. Paulo diz de forma muito bem clara no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. E quem fortalecia Paulo não era a igreja de Filipos, não era a igreja de Tessalônica, não era a igreja de Éfeso, não era a igreja de Corinto, não era dos Gálatas, era o Senhor Jesus. Era ele que mantinha e sustentava Paulo. Era ele que mantinha ele vivo, alimentado e nutrido, para que ele fosse a próxima comunidade e plantasse a nova igreja. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem sustenta essa obra não sou eu. Quem sustenta essa obra não é você. Quem sustenta esse ministério é o Senhor Jesus, porque é dele esse ministério. Foi ele que nos trouxe aqui. Foi ele que dirigiu os nossos passos até esse lugar. E é ele quem tem nos sustentado. É ele que vai sustentar o trabalho de todos os santos. É ele que vai manter aquele trabalho. É ele que vai manter o trabalho do PSH. É o Senhor que vai dar recursos para que ambos os trabalhos se mantenham. E Paulo vai dizer aqui no terceiro ponto que o Senhor, que Cristo é a sua provisão. Provisão ou recursos, eles têm essa origem. Os Salmos de número 20
Verso 7 diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. É nele que nós confiamos. É nele que está a nossa esperança. É no Senhor, irmãos. E através do Senhor que nós damos o próximo passo. Paulo encontra auxílio, apoio, recursos naquele que lhe fortalece. Seus recursos não emanam dos homens. Paulo cita em Efésios de onde vem a sua provisão. Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1, 11 e 12. Deste evangelho foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Confiança. Aquele homem, ele estava dizendo: eu fui constituído ministro, apóstolo, mestre para pregar esta palavra, e eu sei em quem creio, eu sei quem me mantém, eu sei quem me sustenta, e quem me sustenta não são as igrejas, é o Senhor que me fortalece. É esse que sustenta Paulo, é esse que mantém a mim, e é esse que mantém a você. Se é o Senhor que nos mantém, você vai desapegar dos seus bens. Você vai desapegar do seu emprego, você vai desapegar daquilo que lhe afasta de Deus e vai se achegar a Deus. E vai dizer: Senhor, eu confio em Ti. É melhor um dia na tua casa do que 1000 fora da tua casa. Porque muitos, pelos seus empregos, pelas suas jornadas de trabalho, se afastam da casa do Senhor, achando que o seu sustento, que a sua provisão é o seu trabalho. E eu digo para você que não é. O nosso sustento e a nossa provisão vem do Senhor, porque é Ele quem nos fortalece. O grande problema é que nós confiamos e nos apegamos às coisas materiais, seculares, e esqueçamos de onde vem o sustento. Se você tem certeza plena e absoluta de onde vem o seu sustento, de onde emanam os recursos para lhe abençoar nessa terra, você vai aprender a confiar em Deus. Você vai olhar para o alto e vai dizer: de lá vêm as minhas bênçãos, de lá vem o meu sustento, e não vem do meu trabalho, não vem do meu suor, porque o Senhor pode te colocar numa cama e te impossibilitar, e mesmo assim tu ainda vai viver. É o Senhor que nos sustenta, irmãos. E Paulo tinha essa certeza. Mas vamos falar dessa igreja ainda. No verso 14, essa igreja era uma igreja que cooperava com o reino. Essa igreja, irmãos, ela vivia de uma forma que ela se associava àquele homem para dizer: vai que nós estamos contigo. Nós vamos te auxiliar. Aquela igreja, nós podemos dizer que ela exercia a compaixão. Cooperar com o reino exige compaixão e graça. Duas palavras que têm tudo a ver com o reino de Deus. Sentir o sofrimento, a dor e as necessidades do campo missionário e cooperar. A graça são as ajudas, as bênçãos repassadas por aqueles que estão envolvidos na obra. O que é a compaixão? É quando nós olhamos para o campo e não vemos apenas as necessidades daqueles que estão sendo alcançados, mas também vemos as necessidades dos nossos missionários. Nossos missionários às vezes estão cansados, estão abatidos, precisam de uma ajuda, de um apoio, precisam de um descanso até. Irmão Paulo e irmã Fernanda, 15 dias, vão curtir férias, vão banhar no litoral. Deixe que a gente toma conta. Vão tomar conta disso e vão cuidar dos filhos. O pastor também precisa. Mas é justamente isso, irmãos, é nós olharmos e saber que o casal missionário também se fadiga, se cansa e precisa de um repouso, precisa reorganizar a ideia. E a igreja mãe
precisa estar ciente e ter essa compaixão de colocar-se no lugar do missionário e dizer: vamos dar umas férias para eles. Vamos convidar o missionário para ele ir com a família, tirar umas férias. E a igreja mãe vai auxiliar o trabalho, enquanto o obreiro descansa com a família. Isso é compaixão, é colocar-se no lugar. Porque muitas vezes nós só nos colocamos nos lugares daqueles que carecem do Evangelho. Mas nós não nos colocamos no lugar daqueles que levam o Evangelho, daqueles que estão indo pregar o Evangelho. Às vezes nem pensamos o que eles passam, se eles pegam chuva, se eles passam fome, se eles são maltratados. Você pensa nessas coisas? Vocês se colocam, de fato, quando a gente viaja a trabalho do reino? Não, mas o pastor foi passear. Não, o pastor só foi curtir. A irmã Paulinha com o irmão Isso só foram lá conhecer mais um lugar. Irmãos, eu quero dizer para vocês que existe, além do cansaço físico, além do cansaço mental, tem os perigos da estrada. Eu tive que trocar um pneu com a minha esposa quase 12 horas da noite. E chovendo. Foi fácil para mim e minha esposa? Para mim não foi tão difícil. Mas a minha esposa se molhando, sem ter uma outra capa para colocar no seu corpo e ter que vir molhada de quase união até aqui. E muitos dos irmãos estavam dormindo nas suas cobertas, descansando para o trabalho do dia seguinte. Será que a gente pensa que acontecem essas coisas, esses imprevistos nas viagens? Será que a gente se coloca no lugar? Não, na próxima eu vou colocar o meu carro à disposição e vou dizer para o pastor, para o irmão Isso, se eles precisarem, eu estou aqui para ir. Inclusive, que eles fiquem em casa e a gente vai lá fazer o trabalho. A igreja precisa entender isso, irmãos. Enquanto a gente não entender missão por esse ângulo, que a gente precisa ir também e colocar-se e sentir na pele as dificuldades, os desafios, os perigos que há no campo, nós não estamos prontos para ser missionários. Não estou falando na cooperação, mas para ser. Porque ser é viver na prática. Não é apenas ter uma ideia, não é apenas ter uma teoria, mas é viver na prática o que é ser um missionário. O que é chegar em uma casa e ali você ser confrontado com a sua fé por uma pessoa que professa uma outra fé, por uma pessoa que tem um outro credo. E ela vem, lhe confronta, e muitas vezes você sai de lá calado para evitar uma discussão. Vamos pensar um pouco sobre a compaixão. E quando a gente pensa nisso, nós certamente vamos exercer a fé na prática, como diz Tiago no capítulo 2, verso 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupa e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? É o que a gente fala: nós vamos fazer missões, mas vai lá, irmão Paulinho. Vai lá, irmão Wilson, se virem. Enquanto eles estão lá nos desafios, nos perigos, correndo os riscos, que nós aqui, na nossa comunhão, no cafezinho, isso não é missão. Isso não é compaixão, isso não é pensar e colocar-se no lugar do outro. A compaixão é sentir a dor do outro, é tentar viver no lugar do outro. E é esse o desafio. E a igreja de Filipenses, no verso 14, diz: todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Aquela igreja disse: para aí, eu sei o que esse homem está passando. Nós entendemos o seu sofrimento. Epafrodito, vai lá, auxilia Paulo. Cuida deste homem. Cooperação. Capítulo, versos do 15 ao 17.
E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. A cooperação, essa é a parte que nós chamamos do crédito e do débito. O que era que Paulo estava dizendo? Quando eu saí daqui, ninguém me procurou para dizer: Paulo, toma uma oferta. Paulo, eis aqui algo para você levar na sua viagem. Uma capa para a chuva, uma roupa. Ninguém procurou aquele homem, exceto a igreja de Filipos. Os filipenses procuraram aquele homem e disseram: eis aqui uma ajuda, eis aqui uma oferta, leva contigo, porque Paulo estava plantando uma nova igreja. Aonde? Em Tessalônica. Paulo sai de Filipos e vai para Tessalônica plantar uma nova igreja. E nesse trabalho, a igreja de Filipos fez o quê? Estendeu a mão. Eu te abençoo, Paulo. Mas ela não disse só: eu te abençoo com palavras e vai. Eu te abençoo dando recursos. E veja que esses recursos foram tantos que no verso 18 ele diz: recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte. Obrigado, Deus, pela chuva. Ai, Deus, obrigado. Estava quente. Paulo, ele estava relatando que a única igreja que procurou ele para auxiliá-lo no trabalho missionário foi a igreja de Filipos. Que essa igreja, irmãos, que a nossa igreja, seja como essa igreja, se encontre nesse mesmo contexto, de não apenas mandar os missionários ao campo, mas abençoar os missionários no campo. Veja que no capítulo 2, no verso 25, Filipenses 2, veja que Paulo aqui, ele estava preso. E mesmo naquelas circunstâncias de prisão, aquela igreja não deixou de enviar alguém para estar com aquele homem. Ela envia donativos, ela envia roupas, ela envia presente quando ele estava plantando uma igreja, ela manda auxílio quando aquele homem estava preso. Era uma igreja que não deixou de ajudar o apóstolo Paulo. Nós temos uma igreja que não só auxiliava Paulo quando ele estava plantando, mas no seu momento também de dificuldade, de prisão, ela envia donativos e também envia uma pessoa para ajudar Paulo naquele momento da sua vida. Mas nós não temos só essa igreja que abençoava a obra. Eu quero citar, irmãos, Lucas capítulo 8, versos de 1 a 3. Lucas 8, de 1 a 3. Diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa,
administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Percebe-se que o ministério de Jesus também havia cooperadoras, haviam pessoas que ajudavam no ministério de Jesus. E nesse texto que lemos, bem específico, eram mulheres. As mulheres juntavam seus recursos e investiam no ministério de Jesus. E elas ajudavam a manter o sustento. O sustento não somente daqueles 12 homens, 13 com Jesus, mas de muitas outras pessoas que andavam com ele. E não eram poucas pessoas. Mas o ministério de Jesus recebia auxílio, ajuda. A igreja, irmãos, para que ela mantenha a sua obra, é necessário que os seus fiéis cooperem. Cooperem não somente devolvendo o dízimo, não somente se envolvendo, mas também ofertando. Oferta faz parte, irmãos, do ministério. Mas se a igreja não é fiel, nem nos dízimos, imagine nas ofertas. Se a igreja não devolve nem o dízimo, imagine ofertar. Agora imagine como fica o avanço, como fica o caminhar dessa igreja, como fica o alcance de outros lugares. Nós não ficamos parados, por quê? Porque o avanço é um propósito de Deus. E quem sustenta é o Senhor. Mas eu quero dizer que nós podemos ir mais além se os irmãos forem cooperadores, forem fiéis, devolverem aquilo que pertence ao Senhor. Jesus, com tão pouco, que ele não tinha muito, mas com aquelas ajudas, Jesus manteve o seu ministério e eles cresceram e chegaram até a mim e a você. Mas houve quem ofertasse. Quando ofertamos para o reino, quando ofertamos para a obra missionária, você talvez pense, eu estou ofertando para o irmão Paulo, para o Andes ou para o pastor. Não é, irmãos. Esse é o grande problema e o grande equívoco de muitos. Eu não vou dar o meu dinheiro para o pastor. Não, meu dinheiro do pastor não. O pastor tem que trabalhar. O pastor é vagabundo, não faz nada, tem que trabalhar. E eu não vou sustentar, pastor. Ele quiser que se vire. Esse é um equívoco, é um engano, é um erro. Pensar que contribuir com o reino é encher o bolso do pastor. Bem, pelo menos no contexto bíblico não é. Isso pode acontecer? Pode, irmãos. Infelizmente, a gente sabe que sim. Porque existe igreja que tem donos, patrões de fato, e que não é o Senhor. E infelizmente, os dízimos e oferta vai para a conta dessa pessoa. Infelizmente. Mas vamos para o contexto de Paulo, verso 18. Ele diz o seguinte: recebi e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Você está investindo aonde? No reino de Deus. Quando nós investimos, irmãos, quando você oferta, uma oferta para missões, você não está ofertando para pessoas, você está dizendo: Senhor, eu estou investindo na tua obra, eu estou investindo no reino. E o grande problema é que as pessoas se privam e dizem: não vou ajudar.
Isso é roubo. Os irmãos lembram da campanha de missões nacionais que nós arrecadamos e mandamos? Foi comprada uma segunda carreta com auxílio médico. E se Deus permitir, até o fim do ano, ela vai estar estacionada em um dos nossos trabalhos. Já estamos, orem, até o fim do ano, aquela carreta que a gente via que o Juan replicou ela aqui, você vai ver ela ao vivo e a cores, em uma das nossas obras, ou em Todos os Santos ou no PSH. Já estamos entrando em contato com o pastor Fernando Brandão, que é o líder de missões nacionais, para trazermos a carreta, ou seja, não trazemos, ela vai vir para o Piauí, e nós vamos agendar um dia para ela estar em uma das nossas comunidades. Não vai dar para estar nas 3, mas pelo menos em uma a gente quer que ela esteja, com todo o aparato médico, seja clínico e odontológico. Assim como os irmãos lembram dos americanos quando vieram para cá, é mais ou menos naquele modelo. Veja que Paulo vai dizer em Atos capítulo 20, versos 34 e 35. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. E em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade é em dar do que receber. Paulo estava dizendo: eu trabalhei, eu trabalho, eu não estou pedindo nada para mim não. Se vocês acham que estão me sustentando, engano de vocês, porque eu tenho me mantido com o meu trabalho. Eu tenho feito tendas, eu tenho trabalhado para sustentar os que andam comigo. E isso Paulo não estava sendo soberbo, e Paulo não estava sendo orgulhoso. Ele estava apenas refutando a ideia que muitos ainda hoje têm: eu não vou dar o meu dinheiro para o apóstolo Paulo. Eu não vou trabalhar e pegar parte dos meus ganhos e dar para este homem, como muitos pensam hoje. E ele, para derrubar esse argumento, vai dizer o quê? Ele vai dizer: vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades. Atos capítulo 20, 34 até 34 e 35. Ele diz: as minhas necessidades e as de meus companheiros. E tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Ele ainda diz ainda: e eu ainda ajudei outros. É um cabra macho, pai. Paulo, como diz um humorista, é fenomenal. Porque, irmãos, as pessoas acham que dizimar é para que a gente... Não estou dizendo que o pastor não deva ser sustentado pelo seu ministério. O trabalhador é digno do seu salário. Quem mantém o pastor é a igreja. Graças a Deus, eu tenho recebido dos irmãos, sou grato a Deus pela ajuda que recebo dessa igreja. Não tenho que reclamar do que os irmãos têm me repassado. E eu quero continuar encorajando os irmãos, não somente a mim, mas mantermos os nossos trabalhos. Continuar ajudando os nossos trabalhos. Por que a maior felicidade é em dar do que receber? Porque se alguém dá é porque tem, e se alguém recebe é porque não tem. Então a maior alegria não é receber, mas é dar. Porque se eu recebo é porque não tenho, e se eu dou é porque eu tenho. Obrigado, Senhor. E o último ponto que eu quero dizer aos irmãos é a recompensa. Quem vai recompensar o que você investiu no reino? Ou melhor dizendo, de onde vêm os lucros? Como eu comecei a mensagem citando aqueles que investem em bolsa, investem em criptomoeda, investem em ações, delas vêm os lucros ou as perdas. Geralmente, elas são seguras, dá um pouquinho de ganho. Também não é muita coisa, mas dá. Você não fica com seu dinheiro parado, melhor do que na poupança. Mas eu quero dizer para vocês que quem investe no reino recebe também recompensa. Vamos ler o verso 19. E o meu Deus, eita bênção, oh glória, e o meu Deus
segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Veja que Paulo está dizendo, veja quem vai suprir as necessidades de vocês. Ele está dizendo, não esperem a recompensa dos homens, das autoridades, dos poderes. Os homens são ingratos, esquecidos, mas Deus ele não esquece, irmãos. Deus não esquece de um centavo que você aplica no reino. Deus ele não esquece de nada que você faz em prol do reino. Nada que fazemos, irmãos, ou seja, tudo que investimos no reino e na obra de Deus, ele recebe e ele nos abençoa. Veja, em Provérbios 19 e 17, eu gosto muito desse texto. Ele diz, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Em outra tradução mais antiga, diz que quem empresta aos pobres, empresta a Deus, e ele é quem recompensa. Portanto, investir no reino de Deus é mais seguro que a poupança. Ninguém tem prejuízo e as recompensas são eternas. Investir no reino não é abrir uma poupança no céu, mas ajudar pessoas a alcançar o céu. Investir nos missionários, nas vidas que estão envolvidas na obra, ajudar no avanço da obra, na expansão do reino e na plantação de novas igrejas. Isso é investir no reino. Você não vai abrir uma poupança onde você vai mandar dinheiro para o céu, mas você pode estar mandando vidas para o céu. Esse é o melhor investimento. Eu quero tirar aqui 3 lições para a nossa igreja, para que a gente conclua esse sermão. Somente 3 lições, e são 3 perguntas. Você já investe seus recursos, bens, riquezas? Você é um contribuinte com a obra de Deus e de Cristo? Você é um desses contribuintes? Eu não quero aqui fazer como o R.R. Soares, que manda um carnê para a sua casa, aonde todo mês você tira 30, 40, 100, o que você assim propôs e deposita. Eu não quero fazer dessa forma. Quando eu uso essa linguagem sobre investir os recursos, é se você tem essa alegria e já faz isso de alguma forma para com o reino. A segunda lição, que também é uma pergunta. Você dedica tempo, talento, habilidade no reino de Deus? Isso também é investir. Seus conhecimentos, seus dons, você investe isso no reino? E o último, você é um missionário? Você se considera um missionário? Se você não é um missionário, você é um campo missionário. E o que é isso, irmãos? O que é um campo missionário? Se você não faz a missão, é necessário a missão ser feita até você. Você investe em missões? Já ora por algum missionário? Contribui com missões? Ajuda na igreja local? Pense sobre isso. Reflita sobre isso. E se essas 3 perguntas que foram feitas não é a sua realidade, procure encaixar-se em uma delas e contribua com o reino de Deus, pois é Ele que vai nos abençoar e é Ele que vai nos recompensar todo o investimento, tudo aquilo que foi dedicado à sua obra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Curva sua cabeça e vamos orar. Pai, estamos mais uma vez, ó Deus, encerrando esse momento e somos gratos, ó Pai, por essa noite. Obrigado, ó Deus, por essa palavra que foi ministrada. Que essa igreja, Pai, seja uma igreja que venha investir no reino, que venha dedicar seus recursos, bens, dons, talentos, suas vidas na Tua obra. Que nós possamos, ó Deus, cada dia, Pai, nos envolver diretamente ou indiretamente na obra. Seja orando, seja indo ou enviando, Pai. Mas que essa igreja
tenha no seu DNA missões, Pai, e o desejo por plantar igreja e levar a palavra de Jesus a outros lugares e a outras pessoas. Ó Santo Deus, nos ajude nessa missão, nos abençoe, Pai, e que possamos, ó Deus, dirigidos pelo Teu Santo Espírito, possamos levar essa palavra bendita, abençoada, transformadora a outras pessoas, ó Pai, e plantarmos novas igrejas. Abençoa os trabalhos, ó Deus, que estão andando, o trabalho do PSH, o trabalho de todos os santos e este trabalho local, Senhor. Continue nos abençoando, Pai. Continue nos dando os recursos, ó Deus. E que o Senhor nos ajude nessa campanha de missões que iniciamos hoje. Que nós possamos, ó Pai, não atingir o alvo, mas ir além do alvo. E assim, Deus, investir, Pai, no Teu reino, Senhor. Porque logo é a vinda de Cristo. E breve, Pai, Ele chegará. Breve Ele virá. E que anunciemos, ó Pai, que apressemos o passo para irmos o mais longe que pudermos, levando, meu Deus, essa boa notícia sobre a pessoa de Jesus. Ser com cada um. Leva-nos de volta para casa em paz e segurança. Abençoa essa noite. Continue conosco. É o que oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém.